Olha que frase forte para começar, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pensa só, isso aí não é uma frase qualquer. Ela vem de um momento de crise total, uma decisão que não foi só de homens, mas de uma parceria, digamos assim, única. E é essa frase que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Olá! Bem, hoje a gente vai mergulhar a fundo num evento que, olha, foi um divisor de águas na história da igreja primitiva. A gente está falando da Assembleia de Jerusalém, um tema que a lição 13 explora muito bem. E, sério, não foi uma reuniãozinha qualquer, não. Foi o primeiríssimo grande teste, uma prova de fogo que quase, mas quase mesmo, rachou o movimento cristão bem no comecinho. E para a gente entender de verdade o peso desse evento, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, sabe? Tentar sentir o clima da época. A igreja, que mal tinha nascido, já estava enfrentando uma crise de identidade. E uma crise daquelas, bem profunda, que poderia ter jogado a história toda para um caminho completamente diferente. Então, vamos lá. Qual era o X da questão? A pergunta que estava no ar e causando todo esse rebuliço era até que simples, mas a resposta, essa não era nada clara. Era basicamente, o que é preciso para ser um seguidor de Jesus? Parece básico hoje, né? Mas naquela época ninguém tinha um manual, e essa falta de clareza estava abrindo uma fenda perigosa no meio da comunidade. E aí que a gente entra no primeiro ponto-chave da lição 13, a tal da questão doutrinária. Como é que uma discussão sobre crença vira uma crise tão grande a ponto de precisar chamar os chefões da igreja? O mais curioso é que tudo isso começou, acredite se quiser, com uma ótima notícia. Imagina a cena. Paulo e Barnabé chegam da primeira viagem missionária com um relatório uau, eletrizante. Eles contam, cheios de empolgação, que Deus abriu a porta da fé para os gentios, ou seja, para quem não era judeu. E o ponto central aqui, que a fonte deixa bem claro, é que essa galera estava sendo salva só pela graça, sem precisar seguir a lei de Moisés. Os milagres que aconteciam eram a prova, o carimbo de Deus. Só que essa notícia, que era para ser incrível, acabou sendo a faísca que acendeu um barril de pólvora. E aí o racha fica nítido, né? De um lado você tinha um grupo, a lição o chama de judaizantes. Eram fariseus que tinham se convertido e que batiam o pé. Olha, só a fé não basta não. Tem que seguir a lei de Moisés, tem que fazer a circuncisão. Mas do outro lado estavam os apóstolos dizendo, não, gente, para tudo. A salvação vem só pela graça, por meio da fé. Eram literalmente dois mundos batendo de frente. Pois é, a coisa esquentou tanto que a igreja de Antioquia quase se partiu ao meio. A questão era muito cabeluda para resolver ali, no calor do momento. Não teve jeito. A única saída foi: vamos levar isso para Jerusalém. Era preciso ouvir a palavra final da igreja-mãe, dos apóstolos e presbíteros. E pronto, o cenário estava montado para um debate que, nossa, ia ser tenso lá em Jerusalém. Não era só mais uma reuniãozinha, sabe? O que estava em jogo ali era, nada mais nada menos, que o futuro do cristianismo. Quem abre a discussão é Pedro, e o argumento dele é genial. Ele não chega com um monte de teoria, não. Ele chega com uma história, uma experiência real. Ele joga na roda a lembrança do que aconteceu lá na casa de Cornélio, que era gentil. Ele diz, gente, eu estava lá. Eu vi Deus dando o Espírito Santo para eles igualzinho deu para a gente. Para Pedro, não tinha argumento mais forte que esse. Era Deus agindo na frente de todo mundo. E o ponto central do que ele diz está bem aqui. Ele basicamente pergunta, escuta, se o próprio Deus que sabe o que vai no coração de cada um não fez diferença nenhuma entre judeu e gentil, quem somos nós para inventar uma barreira agora? A prova estava ali, para quem quisesse ver. Deus já tinha dado a resposta dele. Aí, logo depois, levanta Tiago, o irmão de Jesus, e ele faz uma jogada de mestre. Ele pega a experiência que o Pedro acabou de contar e conecta com a outra peça que faltava no quebra-cabeça, a Escritura. Ele mostra para todo mundo que aquilo não era uma novidade, uma coisa radical. Pelo contrário, já estava tudo previsto nas profecias. Ele basicamente diz, gente, isso que o Pedro viu não é um plano B, é o plano original de Deus se cumprindo. Então, beleza, a gente tem a prova da experiência com Pedro e a prova da Escritura com Tiago. As cartas estão todas na mesa. E agora a gente chega no ponto alto, no clímax da nossa história, a decisão final da Assembleia. Mas antes de saber o que eles decidiram, a gente precisa entender uma coisa super importante sobre como eles decidiram. A lição 13 faz questão de ressaltar isso. Não foi uma votação, tipo quem tem mais voto ganha. Não foi uma briga de um lado contra o outro. O processo todo foi visto como uma colaboração, uma espécie de sintonia fina entre a cabeça dos líderes e a orientação do Espírito Santo.
E aí, a gente volta para nossa frase do começo, mas agora ela faz todo sentido, né? Essa foi a declaração oficial. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha que coisa, a tal parceria em ação. Tá, mas e aí? O que eram essas coisas necessárias que eles mencionaram? Bom, a decisão final se resumiu em 4 orientações bem práticas para os novos convertidos. Se abster de comida oferecida a ídolos, de sangue, de carne de animais sufocados e de imoralidade sexual. Mas, peraí, por que essas regras especificamente? Qual era a real intenção por trás delas? E aqui está o pulo do gato, a parte mais importante. Essas regras não eram uma nova lista de coisas para fazer para ser salvo. Nada disso. A salvação continuava sendo pela graça. Ponto final. O verdadeiro objetivo dessas 4 regrinhas era paz, harmonia na comunidade. Eram limites práticos, de bom senso, para que judeus e gentios conseguissem sentar na mesma mesa, sabe? Para um respeitar o costume do outro. Foi uma solução super pragmática para um problema que era bem complexo. Certo, decisão tomada, crise resolvida. Certo? Bom, sim, mas o impacto do que aconteceu em Jerusalém foi muito, muito maior do que só apagar aquele incêndio. Vamos dar uma olhada no legado que essa assembleia deixou. Os resultados, olha, foram transformadores. Primeiro de tudo, a doutrina mais importante, a da salvação pela graça, foi blindada, protegida. Segundo, a igreja que estava na beira do abismo foi salva de se quebrar em duas. E terceiro, que talvez seja a consequência mais gigantesca, essa decisão escancarou as portas. O cristianismo deixou de ser visto como um grupinho dentro do judaísmo para se tornar o que é hoje, uma fé mundial, para todo tipo de gente. E a melhor prova de que a decisão foi acertada, quando a notícia chegou em Antioquia, o povo ficou feliz da vida. E tudo isso nos traz a uma reflexão para fechar. O que aconteceu em Jerusalém é um modelo incrível de como lidar com um conflito que parecia não ter solução. Mas também deixa no ar uma pergunta que vale ouro até hoje para qualquer grupo, qualquer comunidade. Como é que a gente equilibra as nossas convicções mais profundas, aquilo em que a gente realmente acredita, com a necessidade de manter todo mundo junto, de manter a unidade, especialmente quando o clima está pesado? Fica aí a questão para a gente pensar.